E deu bom, Palmeiras 2-0 no Cerro Porteño, o jogo que pra mim era o mais complicado da fase de grupos. Esse jogo fora com o Cerro Porteño por várias questões, mas o próprio jogo, inclusive, a gente ganhou com um resultado melhor lá do que aqui, né? Que aqui foi 1-0 ali, apertado, e hoje um 2-0. Tem muita coisa pra gente falar, porque aconteceram, né, algumas reviravoltas aí durante o jogo que a gente precisa mencionar. Questão do Vitor Roque, muita coisa aí que rolou. E o Palmeiras, de antemão aí, pra quem já tá na dúvida, sim, já está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Melhor campanha geral, por enquanto, né? Melhor, o único 100%, o único com 4 vitórias. Então, mais uma fase de grupos aí que o Palmeiras faz parecer fácil. Não foi fácil, porque, pô, a gente tinha um Bolívar ali na altitude, numa maratona de jogos que a gente consegue vencer, num jogo bem complicado também. O Cerro Porteño, que já encheu bastante o saco, não só do Palmeiras, mas de outras equipes também. O Sport Cristal aí, talvez, realmente o time mais fraco do grupo. Mas não era um grupo simples, mas o Palmeiras fez parecer simples. Aí, tanto que não é, porque a gente vai ter que falar depois do Flamengo. Eu vou ter que fazer um vídeo só pro Flamengo. Porque você vê que o Flamengo, quando você viu que saiu o grupo dele, falou, pô, grupo tranquilo, né? E não, os caras estão conseguindo se complicar sozinhos lá. Então, pra você ver como que a gente tem que valorizar essa campanha do Palmeiras. Mais uma, né? Mais uma campanha muito boa aí na fase de grupos. Falando do jogo, o gol do Estevão sai aos 41 minutos e o jogo tava tão brigado que o gol sai de uma briga, né? Sai do Lucas Evangelista ali sofrendo uma falta, caindo com a bola, já batendo rápido a falta e o Estevão fazendo o gol. Inclusive um golaço, né? O Estevão ali, aquela batida que é colocada e forte ao mesmo tempo e com curva, saindo do goleiro. Tipo, não tem o que o goleiro fazer. A gente vai sentir muita falta do Estevão, mas assim, assustadoramente, porque, mano, ele meio que faz tudo, assim, né? É a construção, é a conclusão das jogadas. Então, fazer o quê? O Estevão não tem... O pessoal sempre pergunta, né? Quem vai substituir o Estevão? Ninguém vai substituir o Estevão. Na hora que acabar o Mundial e for embora, o Abel simplesmente vai ter que se virar para montar o time de outra maneira, né? Vai entrar ali... Pode entrar alguém, inclusive, no mesmo posicionamento dele. Hoje, o Alan fez a do Felipe Anderson, né? Ali pela direita. Não foi muito bem no primeiro tempo, acabou saindo depois. Mas é um moleque muito esforçado e taticamente ele é muito bom. E aí o Estevão ali naquela posição, eu acho que pode o próprio Rafael Veiga fazer, ou o Maurício é um pouquinho mais rápido. Mas no nível do Estevão, infelizmente, a gente não vai fazer. Se a gente achasse, a gente teria que pagar 400 milhões, igual foi o Chelsea. Então esse é o ônus de ter uma base muito boa, que quando surge um moleque desse, você depende dele. Só que aí ele vai embora rápido, não tem como segurar, é muito difícil, né? Mas depois, dito isso sobre o Estevão, já na sequência, o Vitor Roque perde aquele gol, inclusive num lance que ele rouba a bola muito bem, né? Ele uma velocidade absurda ali, rouba a bola sem falta, e aí ele poderia tocar pro Estevão, ele poderia driblar o goleiro, ele poderia fazer tudo, carregar um pouquinho mais. Resolve bater ali, dá pra perceber que ele enrosca o pé ali no gramado, mas foi um erro dele, né? Um erro realmente técnico ali. Inclusive, foi um jogo de muitos erros técnicos, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o tanto de erro de passe hoje é assustador. O Facundo Torres mesmo pegou um monte de bola ali pra ligar contra-ataque no primeiro tempo e errou ali pelo menos uns 3 lances, assim, que dariam um contra-ataque muito bom. Então, o Emiliano Martins, por exemplo, estava muito bem ali na parte de roubada de bola e toda hora que pegava para construir errava um passe. O próprio Lucas Evangelista. Então, o Palmeiras hoje teve muita dificuldade tecnicamente, mas o jogo era muito brigado e o Palmeiras conseguiu corresponder na parte da briga, porque tem um time muito forte fisicamente também, né? Você tem o Lucas Evangelista e o Emiliano Martins ali no meio campo, os dois altos, os dois fortes, e depois entra o Richard Rios no lugar do Evangelista por causa exatamente do amarelo que ele já tinha. E entra o Murilo no lugar do Bruno Fux. E aí cai de novo no lance do elenco, que foi assim contra o Vasco e foi assim hoje de novo. Você consegue fazer as alterações ali sem sentir, tá ligado? Então saem 2 jogadores ali que entraram com titular muito bons, e entra os caras nivelados, assim. Então você não sente tanta falta. E aí, cara, o Vitor Roque, depois do gol, no segundo tempo, ele até começou bem no segundo tempo, mas depois ele começou a errar tudo, assim, assustadoramente. Errar tudo, muito mesmo.
né? E assim, até preocupante, porque eu até me lembrei um pouquinho do nosso querido Miguel Borja. Vocês lembram? O Borja, ele, às vezes ele engrenava, fazia 10 gols assim, seguido, todo jogo, e em clássico, e jogo difícil. E aí ele errava um gol muito bizarro e ele começava a errar tudo. Aí tem a parte mental. Só que aí chega o final do jogo e o futebol é tão maluco que no final, praticamente no último lance, o Paulinho rouba uma bola muito boa. Inclusive o Paulinho, em todos os jogos que entrou muito bem. E aí tem a primeira participação do Paulinho em gol, né? Ele faz o passe ali pro Vitor Roque, o Vitor Roque simplesmente dá uma arrancada ali, dribla zagueiro, dribla goleiro, um golaço, tipo, o cara fez o gol mais difícil, né? Até brinquei que é artilheiro dos gols difíceis, porque contra o próprio Cerro, aquele gol anulado dele no Allianz, ele bate de canhota no ângulo, vai com a maior facilidade do mundo. Eu falei, pô, mas como que ele fez aquele gol de esquerda e hoje de direita ele acaba perdendo, né? Então, o Vitor Roque se redimiu aí, é muito importante pra ele isso também, até pra não ficar pesando, né, a questão mental. E aí, ele poderia ir de um gol bizarramente perdido, ele perdeu, não muda nada, mas assim, vai pra 2 jogos seguidos marcando. Então, isso é muito importante pra ele. Pra dar confiança, ajuda demais, não tem o que falar. No final das contas, foi um jogo muito bom pro Palmeiras aí, em relação ao resultado, em relação à confiança. E Rafael Veiga voltou também, né? Acabou jogando um pouco ali, sim, mas voltou também. Isso é muito importante. E o Palmeiras agora tá com 12 pontos. Olha como que tá o grupo do Palmeiras. Cerro Porteño com 4, Sporting Cristal com 4, Bolívar com 3. O Bolívar que eu falei aqui, tem até questão da altitude, tá se complicando aí, deve cair. E aí vai ficar a briga ali entre Cerro e Sporting Cristal. O Palmeiras tá sobrando no grupo e os outros estão com uma dificuldade absurda, assim, né? Você pega o próprio Cerro Porteño, só tem uma vitória e tá em segundo ali. O Sporting Cristal tá garantindo a primeira vitória agora, já tá indo pra terceira e ele se classificaria pra Sul-Americana. E o Bolívar, que mesmo com a parada ali da altitude, não tá conseguindo resolver muito, não. Só 3 pontos. Enfim, no final das contas, o Palmeiras conseguiu fazer a fase de grupos ser tranquila. E foi muito bem o jogo hoje contra o Cerro, ele mostra muito isso. A gente, inclusive, tomou até uma pressão ali no final. Teve uma bola no travessão ali, né? No final, e daí depois do seu cruzamento, o cara ainda cabeceia na trave de novo. Então tiveram 2 bolas na trave pouco antes do gol do Vitor Roque. Então, pô, mas assim, nem deveria ter tomado essa pressão, porque se o Vitor Roque faz ali no primeiro tempo, já teria resolvido o jogo. Mas, cara, foi um bom jogo. Eu sei que o primeiro tempo ali foi bem ruim, mas o segundo tempo deu uma melhorada. É um jogo que seria, assim, complicado mesmo, por causa da necessidade do Cerro de vencer, por todo o histórico recente aí com o Cerro, e por ser Libertadores. Simplesmente o fato de ser Libertadores, jogo fora de casa, já é difícil, tanto que o Flamengo conseguiu empatar com o Central Córdoba. E a gente vai falar do Flamengo já, mas por enquanto, falando aí do Palmeiras, da vitória, deixa seu comentário aí sobre o jogo, o que você achou do desempenho do Palmeiras e do resultado, beleza? Deixa sua inscrição no canal também, que ajuda muito, é muito importante. E é isso, logo a gente tá aí, talvez, com cortes da coletiva do Abel aí pra ver se tiver alguma coisa aí relevante em relação ao resultado, e também os reacts dos flamenguistas aí que não dá pra deixar passar, beleza? Tamo junto.